É isso que eu quero te alertar, por dois motivos. Porque há outros fatores que não são tão observados e que são os essenciais, porque são os que vão gerar diferença, e porque o fato vai depender de prova. Então nós temos lei e fato, mas quando a gente fala do fato, a gente ainda tem o fato que foi provado e o fato que não foi provado. Como que o candidato consegue errar em relação à lei? Como que o juiz, o advogado, consegue errar em relação à lei? Quando ele não mantém a lei atualizada. Quando ele não sabe compor os conflitos aparentes de normas. Então, ele não vai aplicar a lei corretamente. Então, é um cuidado que você deve ter no raciocínio jurídico. Na interpretação do direito, você, opa, a lei está atualizada? Opa, essa lei é a que rege esse caso? Primeiro cuidado. É possível que o candidato, ou o juiz, ou o advogado, ou o tribunal consiga errar em relação ao fato? É. Quando que acontece esse erro? Primeiro, quando ele não está bem provado, quando há uma falha na produção da prova, há um descuidado na produção da prova, ou às vezes uma desonestidade na produção da prova, ou quando, vou citar agora o caso do concurso, ou do exame do AB, quando o candidato não lê a questão direito. Então, para o examinador o fato é um, e para o candidato o fato é outro. Isso já aconteceu comigo. Eu, no concurso para delegado de polícia, eu coloquei uma questão onde alguém tinha sido levado para a delegacia. E na resposta, simplesmente um dos candidatos colocou, não, mas quando a pessoa foi colocado, quando o conduzido foi colocado dentro do camburão, não houve nenhum abuso. Meus amigos, na minha pergunta não tinha camburão nenhum. Eu não falei em camburão. Então você veja o estado emocional, e o estado emocional é mais importante do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico está ali, o estado emocional influencia a disponibilização. O cérebro humano é tão fantástico que quando você está tranquilo, relaxado, você acessa melhor a memória. Quando você está nervoso e angustiado, você não acessa a memória. A porta da memória, ela só funciona quando você está tranquilo. Quando você está angustiado, você não lembra seu nome, você não lembra telefone de alguém. Então, você quer fazer bem uma prova? Primeiro passo, chegue tranquilo. Não tem nada a ver com conhecimento jurídico, mas tem a ver com resultado jurídico, com a sua carreira jurídica. Então, o que acontece? Aquele candidato estava no estado ou de nervosismo, ou de pensar em outras questões que não a pergunta que foi elaborada, que ele colocou um fato que não compunha a questão. Óbvio que ele perdeu o ponto. Ele não está em condição ainda de ser delegado. Pode estar no futuro se melhorar, mas por enquanto não. Pois bem, o candidato erra, o advogado, o juiz, quando ele não lê direito a questão, ou o juiz não lê os autos, ou o advogado não lê os documentos, quando lê com pressa, quando lê pensando em outra coisa, quando lê passionalmente, ou movido por preconceitos. Então veja a questão. Há hoje no Congresso uma discussão sobre a lei contra a homofobia. As igrejas católica e evangélica têm uma posição muito firmada a respeito disso. Os grupos de proteção dos homossexuais têm uma posição muito firmada. Provavelmente, se um candidato em concurso for de um desses dois grupos, dificilmente ele vai conseguir ler uma questão sobre essa lei sem lê-la passionalmente. Se você é locador, é muito difícil você analisar uma questão sobre locações sem ser passionalmente. Assim como se você for locatário também. Então, se você quer ir bem na sua carreira, você tem que conseguir separar a sua vida pessoal, os seus assuntos pessoais, dos seus assuntos profissionais. Há uma intercomunicação, mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu sou cristão. Eu tenho uma série de opiniões como cristão que eu não tenho direito de impor, e o Estado é laico, na minha atuação como juiz. Por mais que a minha formação cristã influencie a minha forma de pensar, a minha forma de agir, os meus valores, etc., as minhas escolhas, eu não posso impor esses valores
ao jurisdicionado. E aquele outro que é ateu também não pode impor a sua opinião ao jurisdicionado. Houve um caso interessante em que a carteira, o número de CPF veio com 666. E a família era uma família muito religiosa e eles pediram que mudasse o número, porque era o número da besta do Apocalipse. E eu li a decisão do juiz, tecnicamente muito boa, mas a impressão é que havia um certo repúdio a esse tipo de pensamento. Só que é um tipo de pensamento que é protegido constitucionalmente. A liberdade religiosa. Você não quer acreditar em Deus, é um direito seu. Você quer acreditar em Deus, é um direito seu também. E por que estou batendo nessa tecla? Não leve os seus preconceitos para a prova. Não leve os seus preconceitos para a advocacia. Não leve os seus preconceitos para a magistratura, nem para o Ministério Público, porque isso vai atrapalhar os seus resultados e vai atrapalhar a vida de quem não tem culpa do que você pensa ou deixa de pensar. Beleza? Muito bem. Então tome muito cuidado com o fato, tome muito cuidado com a lei, tome muito cuidado com o que tem de fato provado ou não. E aí estudar a prova é importante, a teoria da prova, o que precisa ser provado, o que não precisa ser provado, presunções absolutas, relativas. Tudo isso é muito importante para o nosso dia a dia. Porque talvez essa seja a grande diferença entre a justiça humana e a justiça divina. Primeiro, a primeira diferença bem conhecida é que a justiça divina tarda, mas não falha. A justiça humana às vezes tarda e às vezes falha. Mas a outra grande diferença é que na justiça divina não há o problema da prova. Deus é onisciente, onipresente. Então ele sabe o que aconteceu. Já o juiz, meu amigo, olha que dificuldade para a gente saber o que aconteceu. Aquele princípio de que o que não está nos autos não está no mundo. Quem conhece um pouquinho chega a dizer o contrário. Eu digo que o que está nos autos normalmente não tem nada a ver com o que aconteceu no mundo. Quem riu sabe que eu estou com a razão. Então, está nos autos, eu fico preocupadíssimo. E não está nos autos, não está valendo. Olha só o drama do juiz. Então, cautela para você. Prova. Atualização quanto à lei, observação e leitura desapaixonada, imparcial, objetiva e clara dos fatos e observação dos fatos que estão provados. Então, se você é advogado, você vai ter que provar. Se você é juiz, você vai ter que ver se foi provado ou não. Muito bem. Superada essa questão, entra o mais importante a ser dito aqui. Os princípios é que vão dar o equilíbrio entre a lei e o fato. Na hora em que você vai encaixar um com o outro, a forma do encaixe vai ser dada pelo princípio. Por isso, eu peço que você jamais deixe de ir pelo princípio. Quer ser um bom operador jurídico, não se deixe levar pelas suas posições pessoais. Vá pelas posições técnicas. Se você conseguir, dentro da posição técnica, colocar a sua posição pessoal, poxa, que bom, sorte sua. Mas se você não conseguir, opte pela técnica. Essas questões são questões que você não pode desprezar. Jurisdição é dizer o direito e, enquanto atividade intelectual, todos nós fazemos jurisdição. Mesmo um analfabeto, diante de algo que identifica como injustiça, pratica jurisdição. Fazer uma prova jurídica é dizer o direito. É aplicar a norma, que é abstrata, a um caso concreto. Para isso, você tem as 5 mulheres, você tem a lei, o fato provado ou não, ou se é necessário provar ou não, e a interpretação que vai ser permeada pelos princípios. Faz isso, respeita essas ordens, errar totalmente você não vai. Até porque com as 5 mulheres, você, na pior das hipóteses, você erra em boa companhia. Você dá uma aula, o cara pode não gostar da aula, ele pode dizer que está errado, mas pelo menos você errou junto com o Supremo, ou errou junto com o doutrinador A, B ou C. Tá ok? Isso são formas de você garantir que você não vai ficar abandonado no meio de uma discussão, de uma situação jurídica. Basta você se preparar com o devido cuidado. Antes de prosseguir, e essa é a nossa última conversa dessas 5, para mim foi uma alegria muito grande participar dessa semana de compartilhamento de ideias, de troca de ideias, de doação muito mais